Depois que a criança sai das fraldas, é comum no começo que ainda aconteçam alguns escapes de xixi de dia e até uma certa idade que ainda faça xixi na cama. Mas se isso continua conforme ela cresce e com frequência, é preciso buscar ajuda. Estão com a gente a Viviane Nascimento e a psicóloga Paula Porto. As filhas da Viviane são a Letícia, de 8 anos, e a Mariana, minha xará, de 2, que estava aqui agora, né? Já veio conversar, bater papo com a mamãe aqui. Conta pra gente, como é que tem sido essa fase das meninas, né? Você está com uma mais velha e com a Mariana, que deve estar tirando as fraldas agora. Isso mesmo. A Letícia, ela saiu das fraldas com 2 anos e meio, foi numa viagem de férias. E sempre quando a gente tirava ela da escola, né, que ela estava num período integral e ficava de férias com ela sempre evoluía alguma coisa. E nessa viagem ela largou a chupeta e largou a fralda. Aí a gente, graças a Deus, né, vamos pular de fase. Aí, um tempinho depois, ela começou com escapes de xixi durante o dia e à noite também. Não, eu tinha que colocar a fralda, porque senão ela amanhecia molhada. Quanto tempo depois? Foi logo depois? Então, ela ficou uns 6 meses, né? Durou uns 6 meses e um período depois disso, ela já começou a fazer. Paula, a gente sabe que esse desfraude é um processo, né? Leva um tempo, mas o que os pais precisam ficar atentos? O que não é normal? Bom, primeira coisa, o desfraude, ele tem basicamente três etapas separadas, né? O primeiro é o desfraude do cocô. Então, a criança aprender a fazer o cocô no vaso e não na fralda é muito importante. Normalmente, a gente orienta que os pais façam isso primeiro, né? Então, mesmo a criança estando no dia a dia usando fraldas, que ela comece a sentir os sinais de que está na hora de fazer cocô, avise e os pais levem até o vaso, fazendo uso daquelas fraldas up and go, sabe? Aquelas que são calcinha, né? Então, vá, faça o cocô no vaso e continue durante o dia para fazer uma coisa de cada vez, né? Depois, a gente trabalha o xixi durante o dia e, por último, o xixi durante a noite. Então, normalmente, a gente não faz as 3 coisas simultaneamente, né? Isso é bem natural. Mas isso que ela falou, então, né? Eu não sei como que foi, né? Daqui a pouco até você fala, mas assim, o que eu fiquei com uma dúvida é, porque ela falou que a Letícia tirou a fralda, chegou a ficar 6 meses sem ter escapes e daí passou a ter. Dá pra gente saber por que que isso acontece? Normalmente, o xixi na cama ele é um processo contínuo. A criança, ela, assim, em termos de prevalência, né? Então, um grande número de crianças tem um perfil de não adquirir o controle miccional durante a noite. Então, ela vem fazendo xixi e não consegue parar, não tira nunca a fralda durante a noite. E a partir dos 5 anos, isso é considerado um problema clínico que tem o nome de enurese, né? Então, Mas ela caso, não tinha ainda mas no caso, 5 anos, ela tinha 2 ela e meio, tinha 3, né? ela já tinha uns 3 anos quando começou. É relativamente esperado que isso aconteça e de forma irregular. Então, mas acho que ela falou dos escapes diurnos, né? Assim, né? Que ela chegou a tirar a fralda e 6 meses depois começou a ter escapes diurnos. Aí isso tem alguma explicação? Aí volta a pôr a fralda? O fato também de estar na escola, né? Porque assim, com os pais a gente sempre falava, você quer ir no banheiro, tal. Agora eu acho que numa sala de aula que tem 18 crianças, já fica mais complicado. Agora né? você está me dando um pouco mais de elementos para eu conseguir te dar formular uma hipótese, né? Provavelmente a mudança das contingências, então assim, a mudança de algumas características do ambiente foi o responsável. Então, se ela estava lá com cuidado, uma supervisão muito maior dos pais em casa, ela conseguia ter o controle, provavelmente porque vocês ajudavam ela a identificar a vontade de ir no banheiro. Então, falava, Mariana, olha, já está, né? Letícia, Mariana é pequenininha, né? Já passou 40 minutos que ela não foi, 1 hora, nossa, 2 horas ela não fez xixi, será que não está na hora de ir no banheiro? Filha, é isso no contexto de sala de aula, como você bem disse, né? Com 18 crianças, 2 professoras, é impossível. Ô, Viviane, então, acontece bastante. Viviane, hoje a Letícia tem escapes de xixi? Durante a noite, durante a noite apenas, durante o dia não. Então, Paula, para a gente fazer um alerta para os pais, o que eles precisam ficar atentos? O que não é normal e a partir de que idade? O que é considerado um problema clínico e que precisa de tratamento é xixi na cama a partir dos 5 anos de idade. Mas, claro, a gente precisa ficar também atento a sinais que a criança dá durante o dia. Então, escapes durante o dia podem ser uma enurese não monossintomática, então, se as 2 coisas vêm juntas, né? É uma enurese, que é o xixi na cama, acompanhada de alguns outros sintomas. E aí é interessante você consultar um
profissional médico e um fisioterapeuta para saber se não existe algum problema, outros problemas miccionais, por exemplo, hiperatividade da bexiga, o tamanho da bexiga alterado. A Letícia fez algum exame? Já? Ela fez, eu encaminhei ela foi pro pediatra normal, né? E aí ela fez o exame de urina, nisso ela teve bactéria, tratou com antibiótico. Depois desse período, ela deu uma pequena melhorada. E aí eu também fiz ultrassom da bexiga para saber como é que estavam os órgãos internos, se era algum problema físico. E ela não foi diagnosticado nada. Ela é perfeita. Só que o problema, assim, depois que a Mariana nasceu, eu percebi também a questão dos ciúmes. Então pode ser uma questão psicológica, Paula? Porque a gente ouve muito dizer, né, que quando nasce um irmãozinho, a criança volta a fazer xixi na cama. Ou quando alguém muda de escola, ou quando às vezes morre alguém muito próximo da família, um avô. Então pode ser um fator psicológico? Pode, sim. A criança, quando ela tem uma fragilidade, um momento de Exatamente. maior insegurança, né? Muitas vezes as mães relatam, até crianças mais velhas, na idade dela, 8, 9 anos, não, mas voltou às aulas, então essa primeira semana todo dia molhou a cama. Aí depois a frequência já diminui um pouquinho. Então, assim, sim, existe uma correlação entre estresse, ansiedade e o xixi na cama. É importante buscar ajuda, né, como você procurou o pediatra da Letícia, porque isso pode até interferir na vida social dela, pode incomodá-la. Como é que fica essa questão com a Letícia? Exatamente. Às vezes tem festa do pijama, ela fica com vergonha das amiguinhas que têm a mesma idade, quer dormir fora. Então, eu acho que incomoda um pouco a vida social, com certeza. Né? Então, tem que buscar eu me colocaria no lugar dela, também ia sentir vergonha, mas tem que procurar ajuda, sim. Acompanhamento psicológico você já procurou? Não, ainda não. Então, daqui a pouco a Paula vai falar sobre isso. E no próximo bloco tem a participação dos telespectadores no Papo de Rua. E aqui no estúdio vamos receber uma fisioterapeuta. O Papo de Mãe está de volta. Estamos falando sobre escapes de xixi. A gente vai conversar agora com a Rita Pavione, que é fisioterapeuta e faz um trabalho específico para ajudar as crianças que não conseguem segurar o xixi. É isso, né, Rita? É isso mesmo. Então, conta pra gente, como é que é essa parte da fisioterapia? Porque tem criança que ela não consegue segurar o xixi por alguma questão até muscular? Sim, a fisioterapia tem um papel amplo. Nós temos estudado cada vez mais e buscado novas alternativas para o tratamento dessas crianças. Então, dependendo do que a criança tem, ela vai precisar fazer, sim, um trabalho muscular, da musculatura do períneo, né, que a gente chama de assoalho pélvico. Mas uma coisa que a gente percebeu e tem visto cada vez mais é que, às vezes, o controle muscular dessas crianças não depende só do controle desse músculo, mas geralmente são crianças que apresentam algum tipo de incoordenação motora, alteração de postura, equilíbrio, de percepção do próprio corpo. Então, o trabalho da fisioterapia também foca nessa busca por mais percepção, melhor entendimento de si mesmo, dele com o próprio corpo. E aí, Rita, como é que é o tratamento? São exercícios? Sim, é dividido em algumas etapas, né? A fisioterapia também se apropria da uroterapia, que é o tratamento baseado em orientações, explicação do funcionamento normal do sistema urinário, tanto acompanhamento das anotações de como a mãe acompanha o funcionamento normal da criança. E uma segunda etapa é a implementação desses exercícios e de outras orientações básicas, né? Então, o que a gente está vendo é que tem, sim, nessa questão do xixi na calça, ou no xixi na cama, né, uma questão física, mas que está sempre, assim, costuma estar relacionada à questão psicológica, né, Paula? E daí a criança, às vezes, precisa fazer essa parte e também terapia. Sim, e quando você diz psicológica, no meu caso, na minha orientação, eu diria mais biocomportamental, né? Eu sou analista do comportamento, então eu trabalho mais com o comportamento em si, não tanto com questões emocionais. Claro, muito importante. Uma coisa que eu queria perguntar também para você é como vocês reagem quando ela tem os escapes de xixi ou os escapes de xixi durante o dia, Então, durante a noite? teve um período que a gente meio que tentava recompensar ela. Se você ficar
tantos dias sem fazer, a gente vai fazer um passeio no final de semana, alguma coisa assim. Aí eu acho que ficava pior, porque ela ficava se cobrando. Ela falava assim, ai, eu fiz e agora a gente não vai mais. Entendeu? Então, não Aí sei. ela sofria, né? Sofria por antecipação até. E eu acho que o que não pode também, né, Paula, é que tem pais que dão bronca. Sim. A gente entende que os pais ficam frustrados, que não querem que o filho faça xixi na cama, que dá trabalho, que suja o lençol, que suja o colchão. lógico. Mas é pior, né? Você dá bronca na criança e muitas vezes ela não tem o controle, né? Não é culpa dela. Sim, faz parte do trabalho de orientação do psicólogo justamente introduzir essa dimensão. As famílias muitas vezes não têm essa, que tanto recompensar quanto punir, né? Ou dar broncas, fazer promessas. Todas essas duas coisas implicam em responsabilizar a criança. E ela não tem nenhum controle, especialmente durante a noite. Durante a noite não se discute. E daí qual é a dica para os pais, né? Como é que os pais reagem quando Então, percebem que a criança fez xixi na calça, fez xixi na cama? Compreensivos, o máximo possível, acolher a criança, dividir com isso. E o que é muito interessante, acho que isso também você não mencionou, né? É que no caso da enurese existe um componente genético predominante, muito importante. Então é muito comum que a gente observe em casos de crianças que a família tenha outros membros da família que A também enurese fizeram noturna, xixi na cama, né? Quem faz xixi na cama. Sim. E esses você casos fazia também. xixi na cama? O pai dela fez até os 7 anos. Ah, Tá então vendo? tem uma questão isso familiar. Isso é uma coisa muito legal, porque quando os pais conseguem compartilhar isso com os filhos e falar, olha, filho, eu também fazia xixi na cama. não foi só isso com já você. muda Acontece a essa conversa entre dimensão. eles. Ele fala, eu também fazia, acontece. É verdade, Eu olha. em consulta já aconteceu, a mãe descobriu que o pai fazia xixi na cama na consulta comigo. Eu falei, mas seu filho faz xixi há 7 anos e você Vocês nunca mencionou, conversaram, né? né, pra saber? Ah, não, isso é um segredo, é um tabu. Eu nunca contei isso pra minha mulher. E não precisa ter vergonha, né? Não precisa ter vergonha. Lógico, que é acontece. interessante fazer esse diálogo, né? Muito bom. Importante. Olha, e no nosso Papo de Rua temos o depoimento da mamãe Cristina Moreira. Meu nome é Cristina Moreira, eu trabalho como produtora e assessora de eventos. A criança começa a desfraldar, até ela lembrar que ela tem que ter esse controle de segurar a urina, vai ser. Óbvio que uns aprendeu mais rápido, outros foi tendo mais dificuldade de segurar durante o dia, e aí teve um que segurou rápido durante o dia, mas à noite foi até 12 anos, então... É assim. E fui no médico, levei, não era nada patológico, era porque tinha preguiça mesmo de ir no banheiro. Quando eu lembrava e levantava à noite e levava no banheiro, nada acontecia. Mas se ele ficasse full time, todo dia. Aí mandei fazer colchão especial, coberto, porque não tinha mais o que fazer. Faz xixi aí, quando você resolver, você para. Na verdade, eu explicava, né, e perguntava e procurava trocar rápido, né, assim, mas numa conversa, no diálogo, assim, eu nunca fui brigando. Você fez xixi? Não, eu conversava, explicava, mostrava de novo o piniquinho, todo aquele processo, né, e tirar a roupa e põe para lavar, enfim, é um processo natural das coisas. Parece que demora 1 ano, mas não, é dias, logo resolve. É importante o que ela falou, porque a gente precisa entender, né, Rita, que cada criança vai ter um ritmo diferente também, né? Às vezes os pais até comparam entre os irmãos e são diferentes. São bem diferentes. E é só aproveitando até que a Paula comentou sobre essa questão biopsicossocial, é que quando a gente está falando em comportamento, a gente está falando em comportamentos diversos, né? Então, uma coisa que a gente observa muito é que essas crianças, elas têm um pouco de ansiedade, hiperatividade, um comportamento mais agitado em relação a lidar com coisas, né? Situações de mudança. E isso interfere também no comportamento motor, porque, por exemplo, pessoas muito agitadas, muito ansiosas, são pessoas que não conseguem se perceber tão bem, são pessoas que não conseguem prestar atenção aos sinais do próprio corpo. Então, esse trabalho de percepção corporal auxilia muito, mesmo que a pessoa seja ansiosa. Acaba percebendo quando a calça já está molhada. Exatamente. Ó, a Cristina também fez uma pergunta. Eu queria saber por que, assim, durante o dia eles fazem tanto, né? Porque eles estão ali numa rotina. E aí, às vezes, eu ficava sem entender, porque eu controlava a água,
Eu falo assim, mas você nem bebe tanta água assim, né? De onde que vem tanto xixi? E aí eu queria saber por que a criança tem, né, urina tão solta assim durante o dia. E eu acho que é quando tira a fralda, porque quando tá de fralda, você vai monitorando a fralda, parece que não tem tanto xixi assim. Mas tirou, vem um monte. Pode ser. E eu vou te falar que menino fazia com muito mais frequência do que as meninas. Pelo menos entre os meus, né, assim. Eu percebia que o menino, quando estava desfraldando, ele urinava com mais frequência do que as meninas. Então, dentre as coisas que ela disse, me chamou a atenção uma, né? Durante a noite, nós liberamos uma substância, a vasopressina, que é um hormônio que concentra a urina. Então, acho que todo mundo já notou, né? Que o primeiro xixi da manhã é um xixi que tem um aspecto completamente diferente dos demais durante o dia. É um xixi mais amarelo, com uma cor mais intensa, com um odor mais intenso. Por quê? Sim, é um xixi mais concentrado. Então, o volume de xixi produzido durante a noite nas crianças e nos adultos também é menor, ele é concentrado em relação ao durante o dia. Você então, sim, a gente faz muito mais xixi durante o dia. Imagina, de 3 em 3 horas em média a gente faz xixi. Se fizesse durante a noite, teria que acordar várias vezes. E isso, né? que ela falou, o menino faz mais xixi do que a menina? Não. Eu acho que talvez seja, na verdade, a percepção dela, né, no processo de desfraude com meninos. Então, tem uma alteração em relação a isso. O que acontece muito é que os pais, né, induzem a criança a fazer muitas vezes xixi. Então, tá na hora, tá com vontade, quer ir no banheiro. Então, talvez isso, né, façam micções curtas, pequenas, então que tem um volume pequeno, mas muitas espaçadas durante o dia, porque a pessoa induz, né? Então, ela fala, não tá com vontade, quer ir. Daí dá uma sensação de que é muito xixi, mas, na verdade, ele é proporcional ao volume de líquido ingerido durante o dia. Então, olha, no próximo bloco, a participação dos telespectadores pelas nossas redes sociais. O Papo de Mãe está de volta e estamos falando sobre crianças maiores que ainda fazem xixi na cama. Rita, existe incontinência urinária infantil em crianças? Sim. Na verdade, qualquer perda involuntária de urina é considerada como incontinência. Mas existem as nomenclaturas, por exemplo, se você perde durante a noite, em crianças, o nome que a gente dá é enurese noturna. Se tem perdas durante o dia, escapes de xixi, quando está brincando ou quando demora muito para ir no banheiro, a gente chama de incontinência diurna. Geralmente isso está associado ou não a alguma atividade, então às vezes está pulando, brincando e perde, ou às vezes é aquela criança que segura muito o xixi e quando vai no banheiro já escapa pelo meio do Isso caminho. Acontece muito, porque as crianças não querem deixar de Não brincar, quer né, parar de brincar nunca. Não. E ainda E quando aí tá com os escapa o xixi, primos e tal, aquela situação de brincadeira, ela não quer parar para ir no banheiro e quando vai ver já foi. E você fala isso para as meninas toda hora? Eu falo, vamos parar, vamos fazer parar. xixi. Até para as outras, né? Às vezes não tá nem com vontade, fala, opa, vou fazer também. Tem uma coisa importante nisso que tem a ver com um comportamento de segurar muito ou um comportamento de ir no banheiro toda hora, ambos podem favorecer o aparecimento de uma disfunção. Então, às vezes, quando a gente corrige esses comportamentos que são inadequados, às vezes a tendência é que desapareça o sintoma. Por isso que na vida o importante é manter o equilíbrio, né? E disciplina. Sem excesso. Viviane, você falou no começo do programa que ela já teve infecção urinária. Já. Quando a criança tem infecção urinária, também tem escapes, né, de xixi. Assim, ela teve muitas vezes, é recorrente ou foi uma vez só? Não, ela teve umas 3 vezes já. E aí fui fazendo tratamento com antibiótico, aí refazia o exame de urina, às vezes a bactéria sumia. Quando não sumia, tinha que continuar com antibiótico. E aí eu até percebia, né, que ela ficava meio fraca, né? Não sei se também mexe com apetite, com... Não sei. Acho que o próprio remédio, O remédio, né? Isso também é uma coisa importante, porque vocês perguntaram sobre a incontinência, mas quando a gente está falando em disfunção miccional, a incontinência é uma das disfunções que é quando a gente tem a perda, mas tem crianças que têm dificuldade em fazer xixi. E aí, às vezes, ela vai no banheiro muitas vezes, não elimina todo o conteúdo da bexiga, acumula aquele xixi que vai armazenando. A gente chama isso de resíduo miccional, pós-miccional. E o que acontece? Essa criança pode ter infecções por não eliminar bem. E quando a fisioterapia atua, o treinamento muscular ele é bom não para fortalecer, porque em criança a gente não trabalha fortalecimento, a gente trabalha coordenação muscular, mas é favorável também para o esvaziamento.
É o que a gente falou aqui, né? A criança não quer parar de brincar para fazer xixi. Quando a gente consegue levá-la ao banheiro, ela não faz todo o xixi, faz rapidinho e já sai, né? Exatamente. Então a gente precisa ficar atenta a isso também. E olha, pelo nosso Facebook, muitas mães também relataram problemas com crianças que não vão ao banheiro para fazer o número 2. Olha, a Josiane Oliveira, de Itatiba, São Paulo, escreveu: xixi o meu filho não faz cocô na calça e já tem 5 anos. E a Adriana Orba, de Ijuí, Rio Grande do Sul, disse: o meu é igual, 5 anos e escapa cocô. E a Jana Tu, de Avignon, na França, disse: o meu de 4 anos avisa sobre o cocô depois que já fez na calça. E aí, existe esse problema também com o cocô, Rita? Sim. Na verdade, o desfraude de evacuação é ainda mais demorado do que... Eu acho que a Paula também pode falar isso. Sim, a probabilidade de ocorrência de problemas justamente é na questão do desfraude do cocô. Porque tem muitas vezes que a criança começa a ficar muito constipada. Então, ela é um ajuste postural significativo, né? Vocês imaginam, quando a criança está com fralda, normalmente ela agacha para fazer cocô. Ela não faz sentada, como a gente faz na postura com a perna em 90 graus, com ângulo de 90 graus. Então, é um ajuste postural muito grande. E ela, algumas vezes, não consegue fazer o cocô na privada. É uma transição difícil. Aí ela segura, fica constipada, e isso vai levando a um quadro, né, que se cronifica, e ela não consegue fazer no vaso e só faz, né? E algumas mães acabam falando: não, ele avisa que está com vontade, eu ponho a fralda e ele faz o cocô, mesmo já estando desfraudado. Isso pode levar a um quadro que se chama encoprese nessa idade. A partir dos 5 anos a gente consegue. Então, não é indicado, se a criança pede a fralda, colocar a fralda de novo. Se ela já tirou, não coloca de novo. Não coloca de novo. E aí, qual é a dica para essa criança fazer o cocô? Tentar fazer uma transição mais gradual. É ruim ficar entre segurando também, né? Sim, Faz mal, muito né? ruim. Então, assim, a gente tem que cuidar para que ela não fique constipada. Então, aumentar a ingestão de líquidos, aumentar a ingestão de fibras, algumas vezes fazer uso de laxantes naturais, se for o caso, né? Exercício físico é outro fator que ajuda muito para tratar a constipação naturalmente. E, assim, aumentar a chance daquela criança não ficar constipada e oferecer as oportunidades de sentar no vaso várias vezes ao dia, sentir vontade. Coloca um apoio para o pé, Apoios para a o pé, tampa especial. exatamente. Isso faz diferença Total. até para a parte física ali, né? Sim, era o que eu ia falar. Isso que a Paula falou dessa transição de fazer agachado para fazer sentado, é importante que seja uma transição agradável também para a criança, mas não só agradável para ela se sentir bem, que é importante também, mas para que favoreça a mecânica evacuatória. Então, se você coloca um apoio para os pés, isso facilita muito mais. Posicionar a criança numa posição em que ela não tenha medo de cair, usar um redutor de assento, tudo que isso ela consiga favorece... ficar com o tronco levemente inclinado para frente, não se recline para trás, como muitas crianças fazem quando sentam no vaso para fazer cocô. Né? Então, o melhor Porque o buraco seria, é muito grande. seria um vaso com redutor, não um Sim, pinico. redutor. Não, pinico não. Pinico é um pouco controverso. Acho que depende da situação, mas eu acho que se você adapta bem, hoje em dia, inclusive, Não tem precisa, porque alguns aqueles degraus. apoios e adaptadores que eles, inclusive, têm o apoio para o pé também. Então, a criança consegue ficar numa posição que simula uma posição de cócoras, mesmo quando ela está sentadinha no vaso. E aí, a hora que a criança consegue fazer o xixi, consegue fazer o cocô na privada, dá os parabéns, elogia. Pode dar os parabéns. Dá tchau pro faz cocô. dá tchau pro cocô, pode tudo. Como é que foi para as meninas a transição do cocô? Ai, foi bem mais fácil. Porque uma vez que ela se viu suja, ela nunca mais quis fazer na calça. olha Uma só. vez que ela se viu suja, ela falou: não, agora eu não quero mais. Ela ficou assim irritada de se ver daquele jeito. Viviane, quantas dicas importantes aqui. Eu espero que a gente tenha te ajudado. Ajudou bastante. E ajudado o pessoal de casa. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pela presença das meninas Obrigada. também. Uma delícia recebê-las Obrigada. aqui. Paula, muito obrigada pelas orientações no programa de hoje. Rita, muito obrigada também pelas agradeço. orientações. Rita, tem rede social para deixar? Para quem quiser, pode seguir tanto a minha página pessoal, Rita Pavione, como também a rede da fisioterapia do HC, Fisioterapia e CHC. Você Tem é bastante orientação. Você é quase a Rita Pavone, né? Sou. Todo mundo fala isso. Gente, obrigada mais uma vez por terem vindo. Obrigada às meninas a você. também, a Letícia e a Mariana, que Se ficaram comportaram, ali né? muito bonitinhas. queridas. Este é o Papo de Mãe. Aqui sempre tem assunto de interesse para ajudar na criação dos nossos filhos. Até a próxima. Tchau.